dar início aqui então a nosso quarto vídeo aqui da nossa websérie de criação de CRUD no Delphi utilizando o padrão MVC. Então eu estou com o projeto aqui parado do mesmo jeito da aula anterior. Eu fiz alguns testes aqui no banco de dados aqui só para ver aqui, mas o nosso banco, vamos deixar, estava desse jeito aqui na última aula. Ainda não tem nenhuma função ainda, tá só na parte gráfica aqui. Então o que vai acontecer? A gente vai implementar a nossa primeira função do CRUD, que é o create. Tá, para esse create a gente vai passar por todas as camadas. O create ele vai ser chamado basicamente no botão salvar aqui. Vou chamar ele no botão salvar e ele vai passar por todas as camadas. Então vamos fechar. Vamos começar aqui então pelo parte de manipulação de dados. Então vamos na camada model aqui, abrir a camada model, na classe pessoa aqui, né? Então a nossa classe pessoa model, a gente tem os dois componentes de conexão com o banco de dados, que é o SQL Select, que é o nosso Select propriamente dito, e nossa SQL Query, que é onde a gente vai manipular os dados aqui para conexão com o banco de dados, inserção, para deletar e fazer o update. F12 para a gente ver o código aqui. Então o primeiro passo é criar uma função aqui dentro aqui da nossa classe, na parte pública aqui, public. Vamos criar uma procedure, aliás, procedure salvar. Esse salvar aqui a gente vai receber da camada de controle, e da camada de controle aqui a gente vai receber o objeto. Eu vou chamar ele de dados. Ele vai ser do tipo da camada de controle. Deixa eu ver qual que é o nome que ela tá aqui. Tá, tem control pessoa aqui, o nome da classe. Vamos pegar o nome da classe aqui, né, e colocar aqui como objeto. Então eu criei uma procedure salvar que vai estar recebendo um objeto do tipo controle pessoa. Tecla de atalho aqui, Ctrl Shift C, para a gente poder iniciar aqui a nossa função, que o Delphi ajuda a gente nessa parte. Primeira coisa aqui, a gente vai trabalhar com SQL direto aqui. A gente vai utilizar aquele componente SQL Query que eu tinha dito. Para não estar precisando repetir toda vez SQL Query, SQL Query, SQL Query, a gente utiliza uma notação mais simples aqui, que não precisa estar repetindo sempre o mesmo componente. A gente utiliza o if componente e o the. Logo depois a gente abre o bloco begin e end. Dentro desse bloco aqui a gente vai poder fazer tudo sem precisar estar repetindo o SQL Query. Aqui dentro desse bloco aqui agora a gente não precisa mais estar sempre repetindo. Então vamos lá, SQL.clear, a gente vai estar limpando a instrução anterior. SQL.text, a gente vai passar a nossa string aqui do SQL. E aqui dentro aqui vai ficar o nosso insert aqui, propriamente dito. E vamos dar um exec SQL. Com essas três linhas aqui eu garanto o funcionamento da minha instrução SQL, tá? Então agora vamos fazer aqui um insert into nossa tabela pessoa, os valores que são nome, e-mail e idade, values
Aqui agora, prestar um pouquinho de atenção aqui, que a gente utiliza 3 aspas simples, né, e concatena com a variável. No caso vai ser dados, ponto nome, mais 1, 2, 3, vírgula, 1, 2, 3, mais dados, e-mail, mais 1, 2, 3, vírgula, 1, 2, 3, mais string, dados, ponto idade, mais 1, 2, 3. Esse idade aqui, como ele vai vir em formato de string, a gente tem que transformar, quer dizer, em formato de inteiro, a gente tem que pegar ele e transformar em string aqui. Tá. Não fizemos nenhum tratamento aqui, só comitamos aqui. Então a gente garante, se chegar até nessa parte aqui, vai ser comitado no banco de dados. Não vou usar nenhum tipo, eu poderia usar aqui um try catch aqui para poder pegar algum erro que venha acontecer aqui, mas por enquanto não. Vamos fazer de forma bem simples, só mostrando como que passa de camada em camada e depois a gente trata os erros nos vídeos futuros, por exemplo. Mas aqui caberia, sempre quando você for trabalhar direto com banco de dados, sempre cabe você colocar, tratar algum tipo de erro. Pode ser que sua conexão com o banco de dados tenha caído, pode ser que seu banco de dados esteja indisponível no momento, ou até mesmo registro que você está tentando colocar no banco de dados, alguém já está utilizando. Então é sempre importante estar tratando nessa parte aqui a persistência no banco de dados, quando você for persistir alguma coisa no banco de dados, tá? Mas não é nosso caso aqui, nós vamos fazer isso aqui agora. Então eu criei aqui a nossa função salvar, que vai estar recebendo então o objeto da classe controle. Próximo passo agora, a gente vai para a classe controle agora. Então vamos fechar aqui, vamos salvar, né? Fechar aqui esse, vamos aqui para o nosso controle pessoa, vamos acessar o controle pessoa e vamos criar aqui então. Agora vamos criar uma function public function salvar. Esse salvar aqui não vai receber nada, né, como parâmetro, e vamos criar ele para ter um retorno. Ctrl Shift C para a gente iniciar aqui a edição. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que instanciar e criar o objeto do nosso modelo pessoa, certo? Então aqui vou criar var, vou criar essa variável aqui, model pessoa, que eu vou trabalhar com ela. Ela é do tipo model dm pessoa aqui. Deixa eu ver qual que é o nome da classe. Lembrando que a gente não pega a unit aqui, a gente pega o nome da classe, certo? No começo a gente erra muito nisso daqui, mas é normal. Então eu pego o nomezinho da classe. Então o tipo da minha variável vai ser esse tipo aqui. Pode ver que ela deu um erro, porque eu ainda não tenho essa unit declarada aqui. Então eu tenho que fazer a importação dela. Para fazer a importação, a gente pode utilizar o teclado Alt F11 e escolher aqui a unit que eu quero trabalhar. No caso, a minha unit é essa daqui. Aqui embaixo a gente escolhe em qual parte do documento que a gente vai colocar. Eu vou deixar aqui em implementação aqui, no bloco de implementação. Ele adicionou aqui e agora eu já posso fazer o uso da minha variável. O próximo passo aqui é instanciar e criar o objeto. No Delphi você pode criar, porque a gente tem que criar o objeto e logo depois que utilizar o objeto a gente tem que eliminar ele, limpar da memória, porque senão esse objeto vai sempre persistir na memória e vai ser um gasto a mais de máquina, de recursos de máquina, e também não é uma boa prática de programação.
Então vamos dar um try, Ctrl mais. Aqui agora eu vou ter aqui um bloco para poder estar criando esse template. Com esse template eu posso criar ele já instanciando e liberando na memória logo depois. Nessa versão aqui do Delphi tem esse recurso, mas se não tiver é só criar da mesma forma, tá? Então a gente tem um templatezinho aqui, vamos apagar ele. Vamos repetir aqui model pessoa. Vamos passar aqui o nosso tdpessoa.create e aqui vamos passar, acho que new. Aqui embaixo vamos liberar da memória depois que a gente utilizar. Tá liberado. Vamos mandar compilar só para ver se vai dar erro. Não deu erro, então tá ok. Uma vez não dando erro, o que a gente vai fazer agora? A função salvar. Então model ponto salvar, e ela espera que a gente passe um objeto base. Esse objeto tControl pessoa é o próprio objeto aqui que a gente está trabalhando aqui. Esse objeto aqui, essa classe. Então simplesmente eu faço essa classe utilizando self. Aqui essa funçãozinha aqui, ela tem um retorno. Então, como ela tem um retorno, vamos trabalhar com o retorno dela aqui. Deixa eu ver aqui. Vou trabalhar com esse retorno aqui. Então ela fez isso daqui e vai retornar aqui então. Para retornar uma função no Delphi é result e a gente passa a string aqui. Vou colocar aqui uma mensagem aqui. Dados passados para o módulo. Então vai ter esse retorno aqui, essa função. Vamos compilar para ver se vai dar algum erro, que a gente já trata. Não deu erro, passou de boa. Beleza, o próximo passo aqui agora, a gente vai na nossa view agora, né, que é a última camada que falta, e a gente também vai criar uma função lá para salvar. Só que essa função a gente não vai precisar criar ela aqui, vamos criar direto no botão já, no botão salvar. Poderia sim criar uma função salvar, mas como salvar vai ser único nesse formulário aqui somente para esse botão, então não há necessidade de estar criando uma função específica para chamar, vou chamar direto no botão. Então, 2 cliques no botão, vai abrir aqui para mim no local para a gente poder digitar aqui. Eu vou ter que instanciar primeiramente aqui a variável controle. Então var control pessoa igual a tControl pessoa. Eu já tenho ele adicionado aqui. Aqui bem simples. Vou usar o try aqui com esse template aqui para poder instanciar e logo depois destruir o objeto. Então Ctrl pessoa vai receber aqui para criar aqui o tControl pessoa e aqui dentro aqui deixa eu criar aqui uma variável msg no tipo string, a gente pegar aquele retorno lá daquela função do controle, tá? Então vamos aqui, primeiramente, como o model ele vai receber os dados do control pessoa, a gente vai ter que popular primeiro essa classe control pessoa. Quando eu digo popular, a gente vai ter que popular aqui essas variáveis aqui, certinho? Então vamos popular ela aqui então, control pessoa
ponto nome vai receber o nosso formulário, que é o listar é o edt nome. edt nome ponto text. Próximo ponto e-mail vai receber edt e-mail ponto text. E o próximo ponto idade, né? edt idade ponto text. Lembrando que esse edt aqui a gente vai ter que transformar em inteiro. str to int. Vamos ter que transformar ele aqui primeiro. edt idade ponto text para poder passar. Então a gente populamos toda a classe do model. Então vamos chamar aqui agora a função salvar, e ela retorna uma string. Essa string eu vou estar salvando ela nessa mensagem e vou estar dando show modal aqui para mostrar aquela mensagem que a gente colocou nela, só para deixar mais didático. MSG, vou salvar aqui, vamos compilar para ver se vai funcionar. Ó, deu um erro aqui, vamos achar o erro. Não posso criar do tipo new, porque já está instanciado lá em cima. Então aqui ele compilou, vamos ver se vai estar funcionando. Vamos colocar aqui um nome qualquer, só para... aqui tem que ser um inteiro. Salvar. Ó, dados passados para o módulo. Passou os dados e salvou aqui para mim. Então funcionou. Então vamos pro novo aqui. Eu esqueci de mandar limpar os campos aqui, porque eu estou utilizando um formulário só. No novo, quando eu clicar em novo aqui, ele tem que limpar os campos para mim. Ainda não criei essa função. Então vamos criar ela aqui então, rapidão. Novo, habilita botões. Eu acho que eu já tenho essa função aqui. Habilita botões. Deixa eu ver o que eu tenho no habilita botões aqui. Não tem. Posso adicionar no habilita botões aqui, então. Novo, ele chama habilita botões. Habilita botões. Eu faço aqui ou não? Eu faço aqui ou não? Que dúvida. Estar no... Vamos aqui então fazer então aqui. edt busca ponto teste, vai receber nada. Tem uma maneira mais fácil de fazer, mas vamos fazer assim para ficar um pouquinho mais didático também. E limpa, e o edit idade ponto teste e limpa. Então aqui ele vai limpar tudo aqui para mim também. Vamos ver aqui se ele vai limpar. Tem 2 registros, vamos novo registro, colocar Carlos @dm, idade 12, salva, dados passados para o model, ok, listar, Carlos está aqui, novo, eu esqueci de mandar limpar o e-mail, então, edt e-mail.text e vamos limpar o campo. Todos os campos limpos. Então agora está funcionando. Vamos aqui fazer mais um exemplo aqui. Novo, Lúcia 55, salva,
dados passados para o model e comitados no banco de dados. Listar, tem o Lucy aqui. Se eu voltar em novo, os campos estão prontos para fazer novamente. Vamos colocar aqui Marli, 45 anos, salvar, listar Marli aqui, novo, campos limpos. Beleza? Então vou fazer uma rápida explicação aqui do que aconteceu aqui. No nosso botão salvar aqui, eu fiz ele passar por todas as camadas aqui para a gente poder comitar no nosso banco de dados. Então, primeiramente, vamos aqui abrir o nosso view. Deixa eu fechar a aplicação. Vamos abrir aqui o nosso view aqui. No botão salvar. No botão salvar aqui, eu criei um objeto do tipo controle pessoa, populei todas as variáveis dessa classe aqui. Depois de ter populado todas as variáveis dessa classe, eu chamei a função salvar. Essa função salvar da classe aqui, ela justamente somente chama a função salvar do nosso model e passando o objeto inteiro que é ele. No caso aqui é o self. Em outras linguagens pode ser this, self também é utilizado em Python, em PHP é this, em JavaScript é this, mas aqui é self. Então fiz somente isso, chamei a função, essa função aqui eu chamei ela do model, que é essa função salvar aqui, fazendo o SQL aqui. Vou colocar um errinho aqui no SQL só para a gente ver como que fica mais fácil de conseguir encontrar o erro quando se trabalha com essa lógica, tá? Então aqui ele vai dar um erro no model aqui na hora que eu for salvar. Então novo, qualquer coisa, porque vai dar erro aqui, e vou dar um salvar. Ó, ele deu um erro de SQL aqui. Tá, deu um erro de SQL, eu utilizo aqui o padrão MVC, eu sei qual que é o formulário que eu estou trabalhando. Uma vez sabendo que eu estou trabalhando no formulário pessoa, então eu vou, logicamente eu sei que a última parte que deu erro foi no SQL, então eu vou na camada model. Vou na camada model, camada pessoa, e aqui eu já sei onde está meu erro, certo? Aqui também traz muitas informações, mas se for num projeto mais complexo, aqui fica bem mais fácil da gente conseguir identificar. Mas essa metodologia aqui também, para o Delphi, que é uma ferramenta RAD, que é uma ferramenta de mais rapidez, deixa um pouquinho mais lento a produção, mas porém o código fica mais bem comentado, mais bem indentado e segue um padrão que hoje é aceito por diversos programadores aí, diversas empresas também aceitam esse conceito, certinho?